Amores e minhas amoras, meu nome é Ana Carolina, sou do Ateliê Artilex e vim aqui hoje, como prometido, postar para vocês como fazer este porta-cuequinha, aqui no caso, do meu filhote, mas também pode ser porta-calcinha, pode ser utilizado numa viagem, pode ser utilizado dentro da mochila das crianças com uma troquinha de roupa básica, né, para caso aconteça algum acidente, derrubou suco, só que não precisa ficar suja até o horário de você chegar na escola, né? Do intervalo até o final, você pode estar mandando uma troquinha para ele trocar, um sinal de carinho aí pro seu filho. Vamos ao material? Nós vamos precisar, para esse material, para essa confecção, de um tom-tom. Tom-tom, para quem não conhece, é um tom sobre tom, que nem um tecido branco com uma estampinha branca. Nesse caso aqui, eu peguei uma estampa bem grande com borboletas. Eu vou fazer um feminino hoje, para vocês verem que fica lindo nos dois modelos. Os detalhes eu vou fazer também num tecidinho de borboleta. E para quem não gosta e tem dificuldade para compor cores, uma dica é: essas borboletas têm branco, vai combinar com o meu tom-tom. Ele tem um rosa clarinho, um rosa forte e um marrom. Então aqui eu poderia compor com rosa forte, um pink, por exemplo, para as laterais, ficaria legal, ou com marrom. Eu optei pelo poazinho de marrom com rosa. Então, esses aqui vai ser a minha faixinha e a minha parte de trás. Por que isso? Para evitar sujar. Então, a parte de trás e as beiradas, que é onde você coloca mais a mão, ela vai estar no marrom, no escurinho. E por dentro, o nosso forrinho, para ficar bacaninha, um poazinho rosa, bem clarinho, com as bolinhas brancas. É isso que a gente vai precisar hoje. Para montar, o que a gente precisa adicionar? Tesoura, fita métrica, régua, pode ser uma régua bonitona, assim, de pet, junto com a nossa base de corte milimétrica, para quem sabe usar, com o cortador, excelente, é só cortar e fazer, tranquilo, mas esse não é o foco hoje o foco é a peça. Também pode ser uma régua simples assim, ó. Ah, meu suporte, lindo, né? Pode ser uma régua simples assim também, só pra gente montar os quadrados e as faixas, também dá pra fazer, tá? Outra coisa, ferro de passar. Nós trabalhamos com algodão 100%, porque a minha marca forte é o patchwork. Então, o algodão precisa do ferro pra tá marcando, pra tá vincando, pra ficar tudo certinho, tá ok? E vamos precisar de um zíper também no nosso material. Eu vou passar os tamanhos para vocês, mas vai estar descrito no link também, tá? A gente precisa, vamos começar no nosso principal. O tom-tom, ele vai ter 21 por 21. É esse aqui branquinho. Os enfeites são 4 quadradinhos de 8 por 8, tá? As faixinhas são 2 de 5 por 21, superior e inferior. E as duas laterais de 5 por 30. E com isso a gente monta toda a nossa frente. Para emendar o tecido de fora, como eu falei, eu vou usar o marronzinho, aí ele é 30 por 30, vai ser refilado. Por quê? Porque a hora que a gente montar essa peça, ela vai ficar um pouquinho menor de 30, mas aí a gente refila depois, dessa primeira peça pronta, porque depende do pezinho de máquina que você passa, depende da sua costura, tá? E o nosso forrinho aqui, 60 por 30, né, que eu gosto de já deixar as medidas tudo certinho, mas ele também vai ser refilado. Talvez ele fique aqui com 29, e aí, como a gente cortou emendado, ele não vai ter a costura do fundo como vai ter na peça principal, na parte da frente. Então, talvez ele não dê 60, dê 58, mas isso a gente ajusta tudo na peça pronta, tá bom? Então, para começar, depois de todos os itens cortados, nós vamos montar a frente do trabalho, tá? Como que eu faço isso? Eu vou começar pelo enfeite, pela decoração, que é a nossa parte principal. Eu já deixei uma riscadinha aqui, ó, pra vocês verem. Deixa eu aproximar. Você pega o quadrado e risca de uma pontinha a outra na diagonal, bem bonitinho. Fazer a montagem. Você vai pegar o seu tom 21 por 21, vai colocar aqui
direito do seu quadradinho pequenininho, aquele de 8 por 8, com direito do seu tom-tom em todas as beiradinhas. Presta atenção, porque quando a gente fizer essa costura na diagonal, que foi o que a gente marcou, né, que eu comentei com vocês que ia estar marcado, a gente vai fechar aqui antes de pôr a faixa aqui em cima. Aí o que acontece? Se você costura aqui sem prestar atenção na sua estampa, vai ficar um para baixo, um para cima. Então, dá uma prestadinha de atenção, principalmente se a sua estampa tiver lado, se ela tiver sentido. Aqui não tem, ó, tem uma borboleta para cá, uma borboleta para cá, uma borboleta para cá. Então, qualquer lado que eu colocar, ele fica legal. Mesmo assim, eu ainda escolhi. Que a pessoa gosta de escolher. Eu pus uma que tem mais marrom, uma que tem mais rosa. Aí eu coloquei outra que tem marrom com branco, outra que tem um rosa mais escuro, pra ficar bem divertido e bem alegre, já que eu tô pensando numa coisa pra meninas, tá bom? Eu vou lá na máquina agora, e aí eu vou passar uma costura de diagonal a diagonal. Não é da pontinha do meu tom-tom pra dentro. É da lateral do meu tom-tom pra lateral do meu tom-tom, pontinha com pontinha desse meu quadradinho menor de 8 centímetros. Aí eu venho aqui pra trazer o resultado pra vocês. Pronto. Eu trouxe a peça aqui pra vocês, ó, costuradinha na diagonal. Gente, lembra de dar, ó, retrocesso na pontinha inicial, na pontinha final. Aí agora a gente vai dobrar, ó, e vai passar ferro aqui pra ficar bem vincadinho essa pecinha, tá? Deixando os 4 pontinhas, ó, já arrumadinha. Quem tem bordadeira, agora é a hora de bordar. Você põe lá na sua peça e borda o nome, que foi o que eu fiz com o do Joaquim. Quem não tem a bordadeira, pode aplicar uma florzinha, pode aplicar um fuxico, pode aplicar o nominho também com termocolante. Se vocês não souberem fazer, deixa aí nos comentários que eu ensino vocês. Numa próxima peça. A minha eu vou deixar em branco, tá? Então, eu vou passar o ferro aqui e vou te ensinar vocês como coloca-se a faixa no patchwork. Isso não é só para esse trabalho, é para qualquer trabalho. Eu quero fazer uma almofada, Carol. Como que eu ponho a faixa no patchwork? Existe uma regra no patchwork, tá? Que é de você colocar primeiro a faixa superior, depois a faixa inferior, depois as duas laterais, para ficar simétrico. Em cima e embaixo igual e nas laterais iguais. Eu vou passar o ferro, colocar as duas primeiras faixas e já venho aqui mostrar pra vocês. Gente, que você deve colocar a faixa na sua parte superior primeiro, depois você vai colocar a sua faixa na parte inferior, do lado contrário um do outro, tá ok? E aí depois você vai colocar nas laterais. Então, é isso que eu vou fazer agora. Eu vou na minha máquina, já coloquei uma aqui na parte superior, tá? Como que eu fiz pra colocar essa na parte superior? Eu não fiz a inferior pra mostrar pra vocês. Eu passei bem passadinho aqui pra não dar ruguinhas. Coloquei direito da minha faixinha, aqui no meu caso o meu poazinho, com o direito do meu trabalho, da minha peça. Alfinetei aqui, ó. Eu gosto de usar alfinete compridinho. Eu gosto de fazer assim, gente, ó, alfineto. Por quê? Porque essa pontinha aqui diz pra mim, olha, é aqui em cima que você tem que costurar. Então, eu gosto de alfinetar ele todinho com as pontinhas na direção. E se acontecer da máquina for passar, se eu alfinetei demais, e a máquina for passar aqui em cima, não sei se tá dando pra ver, o alfinete tem esse molejo quando bate o pezinho da máquina. Você corre menos risco da sua agulha da máquina quebrar, tá? Então aqui, por isso que eu gosto de pôr assim, mas na verdade eu ponho assim, tá? Como que a gente costura? A gente costura aqui com um pezinho de máquina. Aqui, ó, eu acho que dá pra ver porque eu costurei no branco, pra mostrar pra vocês. O que é o pezinho de máquina? O pezinho de máquina é a sua posição da agulha. Mas normalmente dá 0,75 centímetros aqui. Ai, Carol, eu nunca costurei na máquina, é a primeira vez, tal. É muito difícil pra mim.
Não tem problema, gente. Vocês podem pegar a sua faixinha. Do mesmo jeito que vocês riscaram no meio do quadradinho pra fazer o triângulo, vocês riscam também aqui. Linha. Marca 0,75. Em 2 pontinhos. Risca o seu trabalho. Tem que deixar a pontinha do lápis bem fininha, o meu tá grosso. Risca o seu trabalho. Vamos ver se dá pra ver, se minha câmera foca. E depois de riscar, você vem e costura em cima. Aí você não corre o risco de ficar torto, você não corre o risco de ficar desalinhado. E toma cuidado, sempre passa o ferro toda vez que você trabalha com algodão. É importante a peça ser passada antes de costurar. Depois que você costura, que você vai vincar, ó, a minha costura nem quer assentar mais, tá vendo? Não quer mais abaixar. Por quê? Porque eu passei a ferro, eu vinquei direitinho, pra próxima costura aqui ficar uma costura limpinha, bonitinha. Tá? Então essa é muito importante, essa dica do ferro. Agora eu vou pra máquina, vou passar a costurinha aqui e vou ensinar vocês a posicionar as laterais. Feito isso, parte superior pronta, parte inferior pronta, agora é hora de nós posicionarmos as nossas laterais. A gente vai colocar aqui o direito da lateral com o direito da nossa peça, direito com direito. Vamos alfinetar do mesmo jeito que a gente pôs a faixinha superior, a gente vai pôr essa faixinha. Ele tá sobrando aqui, tá? Tudo bem, não tem problema sobrar, depois a gente refila, e aí se precisar a gente refila também a parte de trás, tá? Essas são umas medidas básicas pra gente ter certeza aí que a gente vai conseguir montar a peça com esse material inicial que eu passei pra vocês, tá bom? Eu vou lá pra máquina costurar e já volto. Vou mostrar pra vocês aqui de pertinho o que é a pezinha de máquina, tá? Aqui, ó, a gente tá com a nossa agulha no meio do nosso pezinho da máquina, tá? Deixa eu vir mais de cima. A agulha tá posicionada aqui no meio, tá vendo? Existem outras posições de agulha. A no canto, que aqui dá quase 1 centímetro de costura. E quando você joga todinha ela pra cá, aqui ela dá 0,5, 0,4 milímetros aqui, meio centímetro de costura, tá? Eu gosto, que eu vou posicionar pra vocês verem, tá vendo? Eu gosto da minha costura com 0,75, tá? É a costura padrão de patchwork. Ah, mas eu uso máquina industrial, então o seu pezinho de máquina vai ser meio. O que é o pezinho de máquina? É quando eu tomo por base o pezinho da minha máquina na beiradinha do meu tecido, a parte de fora. E a minha peça tá sempre pro meu lado esquerdo, tá vendo? Então, o pezinho é o pezinho encostado na beiradinha do tecido e a minha agulha, ó, entrando aqui bem no meio do meu pé. No pé da máquina, tá? Aí, a gente sempre começa com um retrocesso. Aquele tecido que tá lá atrás tá sobrando, eu vou cortar depois, tá? E o que eu falei do alfinete é isso aqui, ó. Ele entrou aqui embaixo do pezinho, tá vendo? Ele levanta, ele samba. Então, se a minha agulha bater nele, eu não corro o risco da minha agulha quebrar, tá bom? Então, vamos lá um pouquinho. Costura é outra coisa do pet, gente. A costura no patchwork, ela não é uma costura aberta. O que é uma costura aberta? Quando você pega a costura e põe tecido marrom pro lado do tecido marrom, e o tecido aqui, ó, branco, estampadinho pro lado do branco do estampadinho, tá? Por que a gente não faz isso? Você trabalha com tom, com branquinho, com beijinho, e fica a sombrinha do outro lado. Então, a gente tomba a nossa costura todinha. Como que a gente faz? Igual ela tá feita aqui em cima, ó. Do branquinho, eu tombei pro marrom, a parte de cima e a parte de baixo. As laterais eu vou fazer a mesma coisa, do branquinho pro marrom.
Então é assim que eu vou passar e vou vincar a minha costura, tá bom? Do vídeo, onde a gente vai vou deixando vocês aí com um tempinho. Semana que vem eu vou continuar a confecção da peça, tá? E eu vou ensinar vocês na semana que vem a colocar o zíper, emendar a frente com o fundo e forrar, tá bom? Refilar, chegar no tamanho pra peça, a hora que você terminar, ela estiver pronta, tá? Essa aqui não tem, mas eu vou ensinar também a pôr uma alcinha aqui, pra ficar fácil, a hora que a pessoa for abrir o zíper, ela ter onde segurar, tá? Então, uma lapelinha, vou ensinar a pôr ou a lapelinha dos dois lados, ou então uma alça mesmo, que a pessoa possa enfiar a mão e carregar, tá bom? Mas isso é no próximo vídeo. Por que eu vou parar hoje? Porque eu quero que vocês montem junto comigo na próxima aula. Então eu vou fazer tudo com vocês, vai ser um vídeo maiorzinho, tá? Então eu quero que vocês cheguem nesse ponto aqui e falem pra mim: ai, Carol, ficou tão lindo, não quero fazer um porta-cuequinha, eu quero fazer uma almofada. Eu vou também dar dicas de como montar uma almofada a partir disso, tá bom? Uma almofada pequenininha e uma almofada maiorzinha, tá? Então aqui é o momento que vocês vão colocar... Tá errado, né, gente? A faixa menor é pra cima. Vão bordar o nome da sua criança, vão bordar o nome da sua cliente, vão bordar o nome da mãe. Dia das Mães tá aí, gente. Pisca não, é março. É maio, Dia das Mães, mas já estamos aí em março. Então, essa é uma boa opção de presente aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo terminando a peça. Beijo e até mais!